Pessoal, hoje aqui eu estou numa missão um pouco diferente. Há um tempinho eu conheci o projeto de um cara que eu achei sensacional. Eu, como algumas pessoas já sabem, né? Eu tenho um apreço por essas condições sociais, por acompanhar essas situações. Então, uma pessoa me apresentou o trabalho do Augusto e eu decidi vir aqui, convidei para bater um papo com ele, para entender um pouquinho desse processo, da coragem dele, desse projeto. E hoje a gente vai bater um papo aqui mais casual, né? Augusto, muito obrigado por ter aceitado esse convite, de conversar comigo. Eu queria que você iniciasse falando de onde você vem, que você se sinta à vontade para falar o que você quiser. Bom, eu sou de Curitiba, Paraná, né? Infelizmente eu sou curitibano e eu tô nesse projeto, digamos assim, no campo, viajando, morando na rua. Eu tô assim um total de uns 7 meses. Os últimos, deixa eu ver quanto tempo faz que eu tô seguido já. Março. Agora vão fazer 6 meses que eu tô direto nisso, né? Eu tive uma primeira ala, assim, uma primeira viagem projeto para Santos, onde eu tive uns problemas, voltei para Curitiba e recomecei o projeto, mas isso tudo mesmo começou ano passado, né, em 2024, em março, porque assim teve todo um planejamento antes. Assim. Isso que eu ia te perguntar. Para você iniciar esse projeto, você fez um planejamento de quais cidades você passaria? Tem um roteiro ou não? A partir do momento que você está naquela cidade, você decide a próxima? Esse projeto, na realidade, ele teve várias iterações. E quando ele começou, eu não achei que eu ia ser a pessoa que ia estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Num primeiro momento, eu percebi que a vida de quem está em condição de rua ela é completamente diferente do que eu esperava. E aí eu percebi que tinha algo a ser contado. Nisso, eu passei a conversar com as pessoas de rua, com as pessoas que trabalham com ONG e tudo mais, para tentar entender o que eu podia fazer para contar isso. Então eu cheguei no que eu chamo de, tipo assim, a primeiríssima versão do projeto, onde eu faria isso na minha cidade, isso que eu estou fazendo de morar na rua, em Curitiba, e eu acharia pessoas em outras cidades dispostas a fazer isso. Entendi. Mas à medida que o tempo foi passando e eu mesmo comecei a dormir na rua em um outro lugar, eu fui percebendo que eu não ia achar ninguém para fazer isso. Tem que ter muita coragem, né? Então um dia eu concluí que ia ter que ser eu, e eu parti do princípio que, para facilitar a minha vida, eu ia passar por cidades litorâneas. Eu ia tentar cobrir as maiores cidades do litoral do Brasil. E aí eu parti para a minha primeira cidade, que foi Santos. De Santos eu ia para Vitória ou para o Rio de Janeiro. Lá em Santos eu tive assim, uma interação com uma mulher lá que me convenceu, me pediu muito para eu não ir para o Rio de Janeiro de jeito nenhum. Então eu excluí Rio de Janeiro. A partir desse ponto, então, eu iria direto de Santos para Vitória. Quando eu passei por São Paulo para ir para Vitória, tentaram me assaltar, eu perdi meu RG e aí eu acabei fazendo São Paulo. Daí para frente, o projeto teve uma nova mudança, que foi assim, não eram mais as cidades litorâneas, e sim as grandes capitais próximas ao litoral. Só que daí, depois de 2 meses em São Paulo, até resolver meu RG e acabar cobrindo a cidade mesmo, mas, digamos assim, nas primeiras 2 semanas em São Paulo, eu estava só tentando resolver os perrengues para ir embora para Vitória o mais rápido possível. Mas aí o projeto acabou começando a acontecer em São Paulo, então eventualmente chegou o dia que eu concluí que assim, a viagem para Vitória, a partir de São Paulo, era muito cara. Eu precisava de um lugar no meio do caminho para baratear o custo e eu tinha que contornar o Rio de Janeiro. Aí eu caí aqui em BH. E aqui em BH, outra mudança que teve no suposto itinerário é que eu concluí que eu talvez deva fazer o que eu queria fazer desde o começo, que é passar todos os estados. Eu realmente gostaria de passar todos os estados. Eu acho que isso não vai ser possível. Eu acho que ou eu morro antes, ou eu fico famoso demais antes de conseguir passar todos os estados. Mas algo me diz que eu não vou conseguir passar todos os estados. Tomara que fique famoso e que você se encontre em condições de ajudar, auxiliar mais as pessoas também, que assim como eu tenho um propósito também de ajudar pessoas, me identifiquei bastante com sua história, porque é algo que eu venho trazendo desde sempre, que é essa vontade de
entender um pouco esse contexto de rua. Como eu te falei na nossa conversa prévia, eu estive a um passo de morar nas ruas e desde então eu venho tentando pesquisar o comportamento humano sobre essa questão de rua, o que leva uma pessoa a estar na rua. E gostei demais do seu projeto, né? Eu espero que você consiga, mesmo que fique famoso, que você consiga recursos para poder colocar em prática mesmo esse seu projeto e conseguir realizá-lo o que na eu vou totalidade. precisar de recursos é a segunda fase, né? Depois que eu sair da rua. Se tudo que eu planejei for nos conformes, não é na realidade eu ter nenhum problema em executar toda a primeira fase para o Brasil inteiro, porque eu escolhi o Instagram por um motivo, né? O algoritmo do Instagram, ele faz uma distribuição extremamente local. O primeiro lugar em que eu cresci muito foi agora São Paulo, e inclusive eu acho que eu dei 2 entrevistas lá. Daí eu dei 2 entrevistas lá, São Paulo estava num nível que muita gente me conhecia, mas eu cheguei aqui e ninguém fazia ideia de que eu existo. E pelo que eu consegui acompanhar das estatísticas dos seguidores que eu tive enquanto eu estava aqui, eu até cresci um pouco em outros estados, mas não o suficiente para trabalhar. São Paulo, mas você adquiriu esses seguidores lá em São Paulo e depois veio para Belo Horizonte? Lá em São Paulo eu saí com uns 1.800 seguidores. Entendi. Aqui em Belo Horizonte que explodiu o negócio, né? Tá em 11 mil e poucos agora. E qual a diferença assim, que você consegue me falar entre o mineiro e o paulista? Só para a gente entender que foram as duas últimas. O mineiro tem muito orgulho de ser mineiro, né? Então, a partir do momento que você aparece falando ou de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, o negócio fica viral. O jeito mais fácil de você viralizar com o público mineiro é falar bem da cidade, falar bem de Minas Gerais. E daí teve um vídeo que eu fiz, acho que foi um vídeo onde eu estava indo tentar ir para um abrigo, e daí eu falei sobre isso nas primeiras 2 semanas aqui, né? Daí como que eu falei foi bom, o negócio começou a explodir. Mas eu concluí que a maior característica do mineiro é essa. Tudo aquilo que a gente sempre ouve dizer do mineiro, que o mineiro é hospedeiro, é bem receptivo. Não que não seja verdade, tudo isso é verdade. Só que o que ninguém fala fora de Minas Gerais é que o mineiro ama Minas Gerais. Ah, sim. Isso o pessoal tem muito esse acolhimento aqui mesmo, né? Não que não exista o outro lado também, a gente não pode negligenciar isso ou deixar de ver isso, porque existe sim o outro lado. Entretanto, eu percebo sim, com as pessoas que eu converso, esse acolhimento que Minas traz, principalmente aqui em Belo Horizonte, com todas essas questões. E qual a sua principal finalidade com esse projeto? Eu tenho várias finalidades, eu não sei se eu vou conseguir concluir nenhuma delas, né? Porque eu não sei nem se eu vou concluir a primeira fase. Então eu tento ver esse negócio assim, cada fase tem um propósito, e a primeira fase é basicamente uma etnografia mesmo, e uma etnografia não é que não tem propósito, né? Uma etnografia, na realidade, é um negócio que tem bem a cara da nossa era, é só gerar informação. É viver, documentar e grafar, né? É gerar informação. O que eu vou fazer numa segunda fase é algo que qualquer um que pegar o material que eu fiz vai poder fazer. Quer ver o que eu passei, analisar, comparar, levantar, por exemplo, uma coisa que é muito importante nos que eu estou fazendo, são os comentários que vêm em cima de cada vídeo, porque depois, através desses comentários, alguém vai poder pegar toda aquela batalhada de comentário e entender muito melhor o comportamento da população de cada lugar em cima do que a própria população falou em cima de cada vídeo. A única coisa que eu tenho planejado para a segunda fase, que não teria como outra pessoa fazer, é assim, recontar certas coisas e contar muita coisa que eu não conto, né? Porque eu não posso sair contando tudo. Eu conto muita coisa, mas tem muitas outras histórias, assim, que elas são meio pesadas para contar no Instagram. Se você me permite, eu sou escritor também, né? Eu me aventuro na escrita. E se você me permitir, de repente a gente pode alinhar isso, a gente bater um papo e a gente escrever um livro sobre isso. Eu tenho um dia um plano para talvez escrever um livro, só que eu não tenho certeza se isso vai acontecer ou se não vai virar um documentário ou alguma outra coisa assim. Mas então, daí, o que eu gostaria de fazer mesmo numa segunda fase, se eu conseguir financiamento, é voltar aos lugares que eu passei, para recontar as histórias, recontar
com mais detalhes e entrevistar as pessoas com quem eu convivi também. E nessa fase não dá para você entrevistando. Muita gente me pergunta, né? Tentar entrevistar alguém, por alguém para falar. Não dá certo fazer isso nessa fase porque eu tô ali no meio. Se eu começar a fazer isso, eu me desconecto do meio dessas pessoas. E daí acaba estragando. Mas tem muita história que eu queria voltar a contar. Tipo, por exemplo, da mulher em Santos que largou o crack por causa do cachorrinho. Um cachorrinho. Sensacional, né? Em que ela tem um shih tzu. É uma moradora de rua que tem um shih tzu. Um shih tzu você tem que escovar todo dia, tem que dar banho uma vez por semana, né? E daí ela me contou, né? Que eu parei de fumar crack por causa desse cachorro. Eu, como assim? Não, por um dia eu tava numa esquina, tava fumando pedra, e daí tinha um cara brigando com uma mulher no carro. E daí eu achei que era uma mulher, né? Ele batia, de repente ele abriu o vidro e jogou assim, e era esse cachorrinho. E daí eu peguei ele pra cuidar, e daí eu consegui pegar um lugar pra ficar por causa dele, eu não alugava um quarto nem nada, porque eu não tinha cachorro. E daí eu comecei a alugar o quarto pra ficar. Daí quando eu vi, eu tinha que ficar em casa pra cuidar dele. Se eu saísse de casa, ele quebrava minhas coisas, então eu tinha que ficar com ele, não gostava de ficar sozinho. Quando eu vi, eu já não saía mais de casa pra fumar pedra, fazia 3 meses. Que maravilha, né? As coisas acontecendo de maneira natural. Essa é uma pessoa que eu gostaria muito de voltar a entrevistar. Ela tem uma história bem interessante. Assim. Tem bastante história que depois eu quero ter a oportunidade de voltar a entrevistar. Ok. E na sua visão, o que assim, você inserido no meio agora, o que leva uma pessoa a largar tudo e morar na rua? Teve alguém que fez um comentário, foi bem pertinente. Isso não é algo que eu disse, foi alguém que assistiu um vídeo que falou, e a pessoa disse assim, que morar na rua não é sobre posses e nem sobre o que você tem. É uma questão de coração. A maior parte das pessoas que estão na rua, né, elas estão porque aconteceu alguma coisa. Inclusive, eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, com o Diego, quando eu tinha acabado de conhecer ele, e daí eu estava explicando para ele o que é isso. Ele olhou para mim e falou assim, mas você tem casa então em Curitiba? Eu falei para ele, tenho. Você também tem lá em Trancoso. A maior parte das pessoas que estão na rua tem família em algum lugar, tem casa, tem alguma coisa, só que ou eles estão numa depressão, não estão conseguindo sair. Muita gente, a pessoa que passava por uma situação de isolamento, de solidão, tem muita gente que acaba nessa. Tem muita gente também que tem um vício e acaba escolhendo se afastar da família porque estava numa situação ali onde por conta do vício estava causando mais dano do que bem para aqueles que estavam ao redor deles. Tem casos assim. Entendi. E avaliando todo esse contexto, né, de coração, você fala. E você acha que falta para a população, na questão governamental, um apoio psicológico para a classe vulnerável? Olha, eu gostaria de dizer que falta, só que eu não sei se falta fornecer o suporte ou se falta, assim, esse povo entender que é necessário, sabe? Muitas das pessoas que estão com uma depressão, que estão em condição de rua, principalmente os alcoólatras, eles não conseguem entender, aceitar para ir atrás de um suporte psicológico. E a maior parte, pelo menos o povo que é alcoólatra, acho que 99% deles, o negócio é um caso de que precisa de terapia para resolver o problema, que eles não conseguem lidar, acorda, enche a cara para não pensar e vai por aí. Já o povo que usa droga, daí o negócio é um pouquinho diferente, não é necessariamente só o suporte psicológico. E existe o suporte psicológico, e assim, eu não vi CAPs saturado em nenhuma das cidades que eu passei ainda. Então não sei, faltaria se digamos assim, aquela situação em que se fosse feito um movimento onde a gente conseguisse pegar essas pessoas e levar elas ao tratamento, daí saturaria. Não satura porque elas não vão. Mas eu também não sei como é que faz ir. Tem muitas pessoas que depois de um tempo elas voltam a se mexer por conta. Na realidade, para a maior parte das pessoas estar na rua é um negócio temporário. É muita pouca gente que passa mais de, sei lá, 2, 3 anos. Né? Então assim, essas pessoas normalmente elas vêm para a rua procurar algo ou fugir de algo e depois retornam aos seus lares? A maior parte que eu percebo, elas retornam. Tem algumas que demoram muito,
Mas é difícil. Desde que eu tô aqui, vamos ver. Eu comecei andando aqui com um sujeito que era um capixaba. Em uma semana ele tinha saído da rua. A situação dele era o seguinte, ele tinha um vício de crack, mas ele sempre foi usuário, daí deu um monte de merda na vida dele, e daí ele acabou parando na rua, e no que ele viu o que a vida dele na rua podia virar, uma vez que ele já era usuário de crack e se deparou com a situação, uma semana depois ele saiu correndo, foi para uma clínica para se tratar. Depois disso eu comecei a andar com outros dois, com o Paulista e o Igor. O Igor sumiu, eu descobri que ele sumiu por quê? Porque ele arrumou um emprego, alugou um apartamento e está trabalhando no circo. Ele passou uns 6 meses na rua. O outro foi para uma clínica, está internado lá, que é um cara que era do Rio de Janeiro, ele é paulista, mas ele era do Rio. Ele estava aqui fazia 2 meses, saiu da rua. Quem mais? Tinha um senhor ali, que é da praça, que é quem eu acho que estava por aqui, de quem eu conversei há mais tempo, ele já está há uns 5, 6 anos. Ele tinha assim uns desacertos com algum parente dele. E quando eu cheguei aqui, ele começou a pedir para usar meu celular, para falar com a suminha dele. Né? Eu lembro que as primeiras conversas eram assim, sabe que bêbado, assim, enquanto fulano de tal, eu não volto para casa. Deu o que? Acho que 2, 3 semanas atrás ele foi embora para casa dele. Ele voltou lá com a suminha dele, ele conseguiu resolver o desacerto. Teve um rapaz também, acho que ele passou 2 semanas aqui na rua, conseguiu voltar lá para a família dele. Tem gente que passa mais tempo, tem gente que passa menos tempo, mas no geral parece que tá na rua é tipo assim, é um refúgio para algum problema emocional e psicológico mesmo, e as pessoas tendem a se mexer. Mas muitas vezes elas estão ali porque elas não estão conseguindo ficar em outro lugar. Então, assim, eu não sei se é uma questão de conseguir fazer com que eles vão até o tratamento. Eu acho que é mais fazer uma questão, é mais tipo assim, o tratamento precisa estar disponível, mas isso vai funcionar quando eles tomarem uma decisão de dar o passo. É uns que vão demorar. Algumas pessoas talvez acabam saindo ou voltando por causa do medo da situação quando encara a realidade das ruas? Assim, foi basicamente o que aconteceu com o capixaba que tava. Capixaba. Ele realmente foi usuário de crack a vida inteira dele, descobriu que isso existe. Pessoas que usam crack, assim como pessoas que são alcoólatras e usam cocaína também. Que, tipo assim, ele levava a vida dele, trabalhava, pagava, inclusive ele ganhava bastante dinheiro. Mas e daí com o término de relacionamento, ele não lidou muito bem, a vida desandou. E uma vez que ele caiu na rua, foi literalmente, ele viu, e eu acho que era o segundo dia que eu tava andando com ele, ele olhou pra mim e falou assim, quando ele parou e viu na rua, ele olhou e ele viu que assim, não é isso que eu quero de mim. Isso ele se mexeu rapidinho para ir para uma clínica. Com ele teve um efeito inverso do que as pessoas esperam. As pessoas esperam que cair na rua é o fim. E para ele foi tipo assim, opa, pera, não, não. Não é? Você me fez lembrar, assim, construir uma pergunta aqui. Qual a história mais engraçada você já acompanhou na rua? Tem alguma que te marcou? Nossa, não sei. Não sei, viu? Não consigo lembrar de uma história. Alguma história que alguém tenha contado? Não. Pior que eu não consigo. Algumas coisas eu acho engraçado assim só depois, mas eu não consigo achar nada muito esquisito. Era mais bizarra, né? As mais esquisitas é, sei lá, como é o nome dele? O Ramsay, que é lá de São Paulo. Ele é um cara de Marrocos. Ele foi aquele clássico, ele conheceu a brasileira pela internet. Ele conheceu a brasileira pela internet e ele veio pro Brasil atrás da brasileira. Quando ele chegou em São Paulo, ele descobriu que a brasileira, na realidade, foi uma golpista, que levou tudo que ele tinha. E ele ficou preso em São Paulo 3, 4 meses. Olha, e qual o seu maior desafio nas ruas? Não sei, eu passei por uma situação de depressão tão complicada que eu não acho nada difícil. Você não acha nada difícil? Não acho. E assim, a minha profissão era tão estressante, ela acabava tanto comigo, nada consegue ser mais difícil do que eu fazia trabalhando. Então, assim... Se fosse para você fazer um paralelo entre a profissão que você exercia e hoje a condição de morar na rua e tivesse que fazer uma escolha, tendo essa condição de fazer a escolha, seguir na profissão que você exercia e seguir na rua, qual seria a sua escolha hoje? Eu não sei, eu quero responder isso de um jeito muito engraçado. Digamos assim, esses dias eu mostrei umas fotos da época que eu trabalhava para alguém que anda comigo aqui na rua, né?
E a pessoa olhou pra foto e falou assim, nossa, quanta droga você usava aqui? Eu não uso drogas. Eu não usava drogas nessa foto. Ah, não, é impossível, você parece que saiu debaixo do viaduto. E daí, assim, por enquanto, mas tem vários motivos pelo qual eu escolheria estar na rua, mas principalmente por causa do que eu tô fazendo. E tá sendo pra mim assim, sabe aquilo que eu falei que parece que tem gente que tá na rua por algum motivo temporário? A parte que diz respeito a, tipo assim, o meu emocional e o meu psicológico, é aprender a aceitar que eu sou mais importante, que minha saúde é mais importante do que as pessoas ao meu redor e do que o meu trabalho. E entender isso é um pouco complicado para algumas pessoas que se encontram em vulnerabilidade psicológica, né? A pessoa se reconhecer a importância que tem para si e que o seu comportamento que vai ditando, né, a forma de viver, e que isso é mais sobre si do que ter que provar algo para as outras pessoas. E não só isso, assim, eu sou extremamente obstinado e perfeccionista, né? Então também é meio que o meu jeito de ir retomando as coisas na minha vida que foram ficando para trás num processo de depressão, mas que onde eu vá assim, dando assim baby steps, passos de bebê, sabe, pequenos passos, para eu garantir que eu vou voltar mais ou menos a ser quem eu era, mas sem toda aquela obsessão e aquela neurose que eu tinha em execução de tudo, que me destruía a minha saúde. Tipo assim, pelo amor de Deus, eu tinha umas olheiras até aqui, pra ter ideia. Assim. Ou seja, às vezes o dinheiro, né, que se ganha não paga o equilíbrio mental, não paga o dinheiro que eu ganhei na minha vida inteira não pagou porcaria nenhuma. Só atraiu gente que não prestou para nada no final das contas. Eu me desgastava demais para ganhar. Digamos assim, esse vai ser assim, meu último grande desafio quando diz respeito aos meus objetivos pessoais nessa história. Deixar de odiar dinheiro. Eu ainda odeio dinheiro. Eu pretendo aprender a deixar de odiar ele. Mas não vai ser fácil, porque eu odeio dinheiro. Você odeia dinheiro? Você acha que o dinheiro pode colocar, ou para a pessoa buscar esse dinheiro, pode colocar essa pessoa em condições que às vezes que acaba levando por um caminho no qual ela jamais escolheria? A maior parte das pessoas, né? Tem muita gente que vai para todo e qualquer caminho por causa de dinheiro. É esquisito. Você acha que o ser humano, cada um dele, tem, por mais que ele se pregue de caráter, de seus valores, existe um valor em dinheiro que essa pessoa se vende? Eu vou explicar uma coisa que ela fundamenta um pouco poder responder essa pergunta, mas foge um pouco. É uma conclusão uma coisa que eu consegui pensar muito tempo atrás, uns meses, ano passado em Santos. O dinheiro, ele ajuda a criar um processo dissociativo na nossa cabeça. Quando a gente começa a nossa vida, a gente não tem dinheiro e a gente tem coisas e a gente ganha coisas de nossos pais e de nossos familiares. Eventualmente chega a hora em que a gente quer ter as nossas coisas. Para ter as nossas coisas, a gente precisa do dinheiro. Então a gente vai atrás de trabalhar e ganhar dinheiro porque a gente quer coisas. O problema é que aí a gente começa um processo de dissociação entre o que a gente quer, o dinheiro, e eventualmente a gente está correndo só atrás do dinheiro e nem sequer lembra o que são as coisas que você quer. Nisso, você começa, e daí eu já não sei, alguém que de psicologia conseguiria entender como que isso extrapola de você dissociar os teus desejos e o dinheiro, né? Porque você pega o teu foco de desejo, deixa de ser os teus desejos para ser o dinheiro. E a partir disso eu acredito que não é difícil, uma vez que você desassociou esses dois, desassociar outros elementos pelo dinheiro, como por exemplo até a própria imagem pelo dinheiro. Só que eu já não sei, você que estuda psicologia talvez soubesse me dizer. Eu te confesso que, assim, você é filósofo? Não. Porque você eu só penso muito. Você tem uma construção muito boa no seu raciocínio e até assim, é gostoso conversar com você, ouvir você falar, porque é muito importante trazer isso à realidade. Qual é a realidade? Porque hoje as pessoas elas passam, por exemplo, por alguém num farol, vendendo ou pedindo. Não sabe qual é a história por trás daquele sujeito. Por que aquela pessoa está naquela condição? As pessoas hoje elas não param
para enxergar o sujeito. Está muito corrido. Então, ao invés de você olhar para aquele sujeito, é melhor fazer um pré-julgamento, virar as costas e ir embora. O que eu posso fazer para ser útil para aquela pessoa? Isso que eu tenho me proposto a fazer, ser útil, seja conversando com alguém, seja ouvindo alguém uma oportunidade, seja transmitindo isso para outras pessoas, para que as pessoas entendam que existe uma realidade em cada indivíduo, seja ele em qual situação esteja. E é muito importante que cada um de nós saibamos olhar para esses indivíduos também, sobre olhar para esses indivíduos. Uma coisa que me chama muita atenção é a arquitetura hostil. Qual impacto aí causa a arquitetura hostil no morador de rua? Olha, eu vou ser bem sincero, até alguns minutos atrás, no meio da nossa conversa, é um tópico que eu não achava grandes coisas de arquitetura hostil, não. Eu não achava que ele influencia muito. Mas lá em São Paulo, onde a gente tem muitas intervenções de arquitetura hostil, e eu te contando um pouco do que eu vi lá, eu comecei a lembrar que o que eu vi como maior problema para quem está em condição de rua sair é o fato de que as coisas vão acontecendo ao redor da pessoa e ela mesma vai se sentindo desconectada da sociedade e ela meio que, tipo assim, ela perde sua sensação de pertencimento dentro da sociedade. E a arquitetura hostil, deve dar assim uma tacada bem grande na pessoa para essa direção, né? Ela é algo que vai ter um impacto tão grande quanto, por exemplo, um policial que não segue a conduta adequadamente, vai ajudando a construir esse negócio dentro da cabeça da pessoa, que por mais que ela seja completamente limpa, em ordem de dia, por mais que ela seja alguém que está na rua, mas você olhe e você não veja, ela vai começar a desenvolver esse sentimento, né? Eu conheci muita gente assim. Um amigo meu lá de São Paulo, que eu comecei com ele, levar ele, por exemplo, no centro cultural, essas coisas. Eu não esqueço, o primeiro dia que eu levei ele no centro cultural, a gente assistiu um filme e tudo mais, a gente estava lá dentro conversando. E dele me falou que ele nem entendia por que direito, mas ele estava com uma sensação assim, como se ele não devesse estar ali. Então, assim, a arquitetura hostil, ela acaba se dando assim, não é nem um empurrão, né? Ela dá uma cacetada nessa direção. Entendi. E às vezes as pessoas, se você parar para perguntar a algumas pessoas, elas nem sabem o que é arquitetura hostil. Não mesmo. Vêm lá e assim, nem sabe para que é aquilo. É um método que é para desassociar o ser humano vulnerável da sociedade mesmo. Eu tenho um olhar bem crítico para essa questão da... o ser humano que está em condição de vulnerabilidade, ele tem de ocupar os espaços. Se você olhar ao redor, no horizonte de uma cidade, isso acontece muito. Se você não for hostil, ele vai ocupando todos os espaços ao redor dele. Tudo vira sala de estar, cama, cozinha, banheiro, tudo. Ele vai ocupando os espaços. E assim, eu meio que ainda não entendo o ponto da arquitetura hostil. Porque pelo menos eu não passei em nenhum lugar onde, por exemplo, se tem uma loja e tem o povo dormindo lá. Eu ainda não vi uma cidade onde o cara vai lá falar, vou abrir a loja, vamos sair, e as pessoas não saem. Todos os lugares onde eu vou, as pessoas saem. Se tem um que não sai, coitado do que não sai, porque os outros que saíram vão linchar ele. Eu ainda não vi isso não acontecer. Os únicos lugares onde eu vejo assim, que o povo permanecendo o dia inteiro é, por exemplo, lugares em que os próprios donos de comércio não se importam. Em agência bancária, por exemplo, é muito comum. Por quê? Porque a agência bancária é enorme, normalmente ocupa metade de uma quadra, pelo menos, e o povo do banco normalmente só vai lá e pede, vocês podem sair aqui da porta, o povo fica todo ali ao redor. Mas eles estão ali porque ninguém pede para eles saírem. Então, o povo de rua, ele normalmente ocupa os espaços que deixam eles ocuparem. O problema é que eles vão ocupando todos os espaços. Mas enquanto deixar ocupar, eles vão ocupando. E a arquitetura hostil, ela tenta, assim, fazer com que os espaços não sejam ocupados por eles. Isso não é tão errado assim. O problema é que é uma situação bem controversa. Porque não é. Entendi. Não é tão errado assim. Só que não ajuda ninguém.
Não é errado, mas também não ajuda. não é moralmente certo. Dependendo do senso de moral da pessoa, não é moralmente certo. Dependendo do senso de moral da pessoa. Bom, agora nós precisamos, né, para não delongar muito, porque tem assunto demais para a gente falar e eu sou um cara que eu gosto muito de conversar e a gente ficaria aqui por muito tempo. Se você tivesse que passar uma mensagem hoje para alguém que esteja em condição vulnerável psicologicamente, que tenha em mente esse processo de querer ir morar nas ruas, o que poderia assim, ser dito para uma pessoa nessa condição? O que a gente vai dizer para uma pessoa dessas depende muito da condição que ela está. Tem muita gente que acaba indo para a rua. Eu acho que, tipo assim, tem um grupo de pessoas, por exemplo, que dá para dizer assim, vai, você está precisando. Que é, por exemplo, gente que está em situação de abuso psicológico. Muita gente passa por isso. Eu já conheci várias pessoas assim. Como é que eu posso pensar assim, um caso clássico desse? Tipo, vai, você está precisando. Mulher, existe uma pessoa específica, isso é sobre um caso, mas eu vou falar no genérico, para não falar só dessa pessoa. Mulher, por exemplo, que é sustentada pelo marido, ou ela é amante de alguém, ela não está conseguindo trabalhar ali por N motivos, ou porque ela nunca trabalhou, ou porque sofreu um acidente de trabalho e não consegue mais trabalhar. Aí muitas vezes a pessoa está ali sendo sustentada por alguém, ela não consegue sair dali porque ela imagina que parar em condição de rua é a coisa mais difícil do universo. Só que o que as pessoas não sabem é que uma vez que você está em condição de rua, não é difícil sair, se você quiser. Existem todos os mecanismos para isso. Se você vai para um abrigo, inclusive muita gente que tem vício não gosta de ir para abrigo e nem nada assim, porque se você vai no abrigo, você vai ter que bater ponto de hora que você entra, hora que você sai, vai ter regra, vai ter assistente social, o povo vai te pôr para fazer curso, para você procurar emprego, você vai falar com o assistente social. Se você não estiver arrumando emprego, o assistente social vai sentar com você. E aí, meu bem, o que está acontecendo? Se você não está conseguindo trabalhar, qual que foi o problema no trabalho que eu arrumei para você? Então, assim, não é difícil sair. Então, existe um grupo de pessoas que, às vezes, o que eles tinham que fazer é sair de onde eles estão para conseguir pôr as coisas para se mexer de volta. E os mecanismos para você sair da rua, uma vez que você chega nela, eles existem. A gente só não sabe que eles existem, mesmo porque quem passou por condição de rua e saiu, não gosta de ficar contando que passou por condição de rua. Que nem o rapaz que eu conheci aqui, que passou 4 semanas na rua, já conseguiu sair, ele não vai sempre falando para todo mundo que ele morou em condição de rua. Agora, desde que eu comecei esse projeto, quando tinha de gente que já parou comigo, que me segue, já foi falar comigo, não sei o que, porque eu fiquei em condição de rua. Eu conheço um cara que eu conheci ele aqui em Belo Horizonte, né, que ele me segue aqui, ele ficou em condição de rua em São Paulo. Lá ele não conseguia sair de jeito nenhum, ele veio aqui para BH, aqui como as coisas são um pouco melhores, deu um ano aqui na rua, ele saiu. Você acha que tem alguma diferença a questão de cidades, capitais, assim? Tem bastante diferença. Aqui em BH, por exemplo, o suporte, principalmente para alimentação, ele é muito mais vasto. Em São Paulo, a minha agenda era regrada por onde eu vou comer, que horas eu vou comer e quanto eu vou andar para comer. Era assim, eu abri o olho, eu preciso tomar café da manhã, não posso dormir 10 minutos a mais, senão eu perco o café da manhã não sei onde, não sei o que, do café da manhã, quanto tempo é para chegar para almoçar. Em Santos era assim, era parte das 5h30, anda 40 minutos para tomar café da manhã, daí vai carregar o celular, anda mais 2 horas para chegar até o Ismênia lá, onde eu tomava banho e almoçava, e daí eu tinha umas 2 horas para fazer alguma coisa, e daí começava a andar para ir para outro lado da cidade para poder jantar. Já que não, aqui tem tanta doação, tem tanta coisa, tem um restaurante popular e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aqui dá para ter um respiro e começar a pensar em outra coisa. Eu não me lembro como é que chama essa pirâmide, mas você talvez saiba, você na psicologia tem aquela pirâmide das necessidades das pessoas, né? Eu não sei como é que chama isso. Não faço a mínima ideia. Eu esqueci, mas as necessidades... Você sabe? Quem? Do quê? Pirâmide de Maslow. Isso, a pirâmide de Maslow. Se você tivesse me falado que era de Maslow, eu ia falar que você era a pirâmide de Maslow. Eu não ia saber. Mas na base dela estão, tipo assim, as necessidades fisiológicas e a alimentação. Se você consegue resolver isso com conforto, você passa para o próximo degrau. Em uma cidade que nem São Paulo, é difícil você resolver isso com conforto, para você ter um respiro, para pensar no próximo passo. Aqui não, aqui isso daqui fez bastante diferença. Aqui foi também onde eu vi mais gente sair da rua enquanto eu estava na rua.
Se fosse para você escolher uma capital para morar, voltaria para Belo Horizonte? Se eu fosse escolher, que tem vários motivos, assim. Inclusive, estar na rua, se fosse para eu voltar a morar em condição de rua para sair da rua, existem vários motivos, vários tipos de pessoa. Eu escolheria Santos e não Belo Horizonte, porque lá as coisas são mais difíceis. Porque as coisas são mais difíceis? Eu não sei se é porque eu passei muito tempo numa correria e numa dificuldade muito grande em São Paulo, Santos, São José dos Pinhais. Agora aqui eu fiquei meio vagabundo. Mas pelo menos depois do primeiro mês eu voltei a me mexer, voltei a fazer reciclagem, voltei a andar. Às vezes eu estava só dando um respiro de um mês que eu precisava. Mas eu escolheria Santos, mas também não só por causa disso. Tem vários motivos pelo qual eu escolheria Santos. Sem sombra de dúvida nenhuma. Um lugar, por enquanto, que eu quero voltar, que eu quero escolher para viver é Santos. Santos também é o lugar mais parecido com a ideia de Brasil que a gente escuta dizer. Sabe, o Brasil que a gente escuta, que o Brasil é com a diversidade de população, a diversidade cultural. Santos, em Santos, a etnia, assim, se você fosse fazer uma régua, era tipo assim, uma gradação perfeita do mais negro para o mais branco. Lá é o único lugar em que eu vi que tem gente branca o suficiente para ter o mesmo balanço de gente negra. Sem contar que a mistura cultural lá também é uma harmonia perfeita. Eu nunca esqueço, quando deu um mês em Santos, eu estava andando na rua e eu pensei assim, gente, isso daqui que é o Brasil, né? Tipo o Brasil que a gente escuta dizer. É o Brasil que a gente espera pro futuro. Eu sou de Curitiba, né? Querendo ou não, eu sou acostumado com pessoas que não são hospedeiras. E daí lá é meio termo, assim. Agora, para um curitibano, Minas Gerais, o povo é... Como é que é? Gente fina demais. Falando em gente fina é o nosso curitibano aqui. E nós vamos acabando esse bate-papo aqui hoje. Eu agradeço imensamente por você ter disponibilizado um pouquinho sua agenda corrida, né? Que você falou. Para parar um tempo aqui e bater esse papo, para que sirva de exemplo para algumas pessoas que as coisas na vida não são fáceis, mas sempre existirá novas possibilidades, sempre haverá uma nova forma de você buscar, mesmo que às vezes você precise se desafiar um pouco mais. E é isso que a vida te traz, desafios, e te traz em cada desafio uma oportunidade de fazer diferente, de fazer de uma forma em que trará o resultado quanto você busca, ok? Muito obrigado. Fazer uma interjeição. Acho que é uma das coisas que eu mais gostei de ouvir, não lembro quem falou isso, mas assim, você precisa se colocar numa situação vulnerável para que você tenha a oportunidade de crescer em algum sentido. Se você não tiver nenhuma vulnerabilidade naquilo que você está vivendo, você não vai evoluir em nada. Você precisa se pôr como vulnerável de algum modo, seja essa vulnerabilidade ou seja emocionalmente, para que você se dê a oportunidade de vencer algum obstáculo. Com isso a gente termina com essa vulnerabilidade social, mas uma vasta sabedoria intelectual. Permita-se